Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje o programa Papo de Galera continua entrevistando os candidatos a deputados federais e hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa que é o senhor Josias Gomes, não é isso? Isso. Seja muito bem-vindo, Josias. Fica bastante à vontade aí, esse público é seu, esse público é nosso e vamos lá. Me diz aí, quem é Josias Gomes? Éder, deixa eu falar primeiro para você da satisfação de falar aqui para o Papo de Galera, que é sem dúvida um instrumento de comunicação com a juventude, com o pessoal que cuida da cultura, com toda essa turma que é empolgada com debates muito proveitosos e que parabenizo por ter promovido esse espaço que facilita muito o entendimento das pessoas, sobretudo numa hora em que nós somos chamados a decidir os rumos do país e do Estado. Portanto, essa oportunidade eu te agradeço e quero dizer que sou deputado federal por 4 mandatos, os 2 últimos mandatos eu fui secretário de Estado, aqui primeiro da Secretaria de Relações Institucionais, e agora no segundo mandato do governador Rui Costa, eu fui secretário de Desenvolvimento Rural, já que sou agrônomo. Então, ele me convidou para ir comandar essa parte tão importante. Olha, se você tem ideia, 70% dos alimentos que a gente consome vem dos agricultores familiares. O governador, ele decidiu criar uma secretaria específica para cuidar desse segmento, que só para vocês terem ideia, na Bahia nós temos por volta de 700 mil estabelecimentos rurais. 593 mil desses estabelecimentos são da agricultura familiar. Para vocês terem ideia da importância desse segmento. E a criação dessa secretaria foi, portanto, uma iniciativa muito sensacional. E olha a surpresa, quem foi o primeiro secretário de Desenvolvimento Rural na Bahia? Jerônimo Rodrigues, que hoje é o nosso candidato a governador. Eu sou agrônomo, como eu falei, tenho 4 mandatos de deputado federal e sou daqueles que está sempre ao lado da classe trabalhadora, do povo que mais precisa do poder público. Nunca tive um outro lado que não fosse esse. Sou filiado ao PT desde a sua fundação e, portanto, tenho muito orgulho do que faço. Sou político por vocação e por entender que o político é para resolver as questões daquelas pessoas que procuram as soluções para os seus problemas, que em geral as pessoas ignoram o fato que é fundamental. Quem rege o país são as leis e quem elaboram essas leis são os deputados. Portanto, o olho nosso tem que ser sempre muito atento no voto que a gente dá, porque a gente pode ou avançar ou tropeçar quando escolhe alguém que vai para lá para fazer maioria contra a classe trabalhadora. Ok, é isso aí. O que faz um deputado federal, senhor Josias Gomes? Acabei de dizer, nosso propósito, nosso papel é exatamente o de um lado, fiscalizar as ações do executivo, ou seja, do poder que no Brasil somos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário, todo mundo sabe para que serve, as interpretações das leis são feitas por eles e as decisões são tomadas por esse poder. O legislativo elabora leis e fiscaliza as ações do executivo, e o executivo, que pelo próprio nome diz, já executa. Portanto, o papel do deputado federal é de elaborar as leis do país, e aí onde eu havia dito na pergunta anterior, se nós escolhermos sem prestar atenção o nosso deputado, seja ele estadual ou federal, a consequência disso virá quando você tem determinados governantes, como o Bolsonaro, que interessado que estavam em atender a demanda da classe dominante do país, propôs leis que vieram
criar dificuldades para o mundo do trabalho, como a reforma da CLT, que causou realmente uma precarização do trabalho. Por isso é que eu acho que você, meu telespectador, tem que prestar atenção aí e vai no Google e veja quem são os deputados da Bahia. Faz a pergunta no Google, quem votou a favor da reforma da Previdência, que tantos problemas criaram para que a juventude, o próprio trabalhador venha se aposentar. Quem são eles? E vocês vão ver que essa turma, muitos deles têm ido na sua porta, na sua associação, no seu sindicato, na sua atividade profissional, buscar apoio para, de novo, promover esse mesmo tipo de situação constrangedora se a gente não tiver a atenção. Como também é importante vocês buscarem, dos 39 deputados federais da Bahia, quem votou a favor do impeachment de Dilma, porque ali nós interrompemos um ciclo que estava em plena ascensão no país, da classe trabalhadora, dos interesses de quem nunca teve vez nem voz, e eles interromperam. Quem são esses da Bahia que votaram a favor do impeachment de Dilma? E o que de consequência veio a partir dali? Cortes em recursos para a farmácia popular, corte na ciência, corte nas universidades, que o Lula criou mais universidade da Bahia do que todos eles que governaram antes de nós. Aqui na Bahia só tinha uma universidade federal, o Lula criou mais 5. Então, se esses governos de Dilma e de Lula, de Wagner e de Rui, foram importantes, impactaram na vida dos baianos, foi porque o povo baiano resolveu fazer essa opção. E eu sugiro que vocês fiquem atentos e observem bem quem são esses parlamentares que estão pedindo o seu voto para que, com uma rápida busca no Google, vocês vão observar quem foi que ficou de que lado desse jogo da política tão importante para as nossas vidas. Ok, Josias. Josias, candidato, a gente vê que o senhor tem uma história de vida muito forte, né? Muito grande também, e nos apresentou também um pouco do que aconteceu no país durante esses períodos atrás. Alguns anos atrás viemos sofrendo e temos sofrido as consequências desses governos que têm passado e têm colocado grandes sequelas no país, fazendo com que o país ficou voltando ao mapa da fome, né? Nesse caso, me conta um pouco da história de vida de Josias Gomes. Eu sou pernambucano, da cidade de Amaragi, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Sou filho de um cortador de cana que saiu do agreste pernambucano na época da seca para cortar cana na zona da mata. Isso era uma situação muito normal lá. Curumba é esse profissional que vai da zona da agreste para a zona da mata, se chama Curumba. Vão no Google, vocês vão ver o que é o Curumba. C-U-R-U-B-A, Curumba. Ele era, portanto, uma pessoa que estava sem perspectiva lá na região do semiárido pernambucano e foi para a zona da mata. Quando eu nasci, ele já era administrador de engenho, conseguiu chegar a administrar um dos engenhos da usina União e Indústria que eu nasci. Fiz ginásio e técnico agrícola e fiz agronomia, num período em que o curso superior era uma coisa para poucos, e eu consegui furar esse bloqueio dos ricos, da elite, e consegui chegar na universidade. Fui sempre, como agrônomo, quem trabalhou para elevar a condição de vida dos pequenos agricultores, que hoje a gente chama de agricultores familiares. Percorri grande parte do país como profissional da agronomia e vim para a Bahia em 1989, na primeira eleição do Lula. Fui presidente do PT do Estado a partir de 1999 até 2005. Nesse período, nós aumentamos o número de prefeitos, vereadores do PT e quase ganhamos a eleição em 2002 com o Wagner, fruto desse trabalho que eu fiz na organização do PT no interior. Venci para deputado federal em 2002
e, portanto, é o que eu falei, tenho 4 mandatos parlamentares. Tenho muito orgulho de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, um partido que surge para dar vez e voz à classe trabalhadora que nunca teve esse espaço e para que o trabalhador possa despertar em si o potencial que ele tem, a capacidade que ele tem de governar também o país. Nós não só somos quem produz a riqueza do país, nós também somos capazes de governar como Lula, que é também pernambucano, vindo numa situação terrivelmente difícil, mas que enfrentou essas adversidades, se transformou num líder operário de fama mundial e, ao chegar ao poder do país, como presidente da República em 2003, não fez outra coisa senão olhar para aqueles que mais precisavam do poder público. Então eu sou dessa turma que começou o PT desde o início, continuo petista e nunca sairei do Partido dos Trabalhadores. É isso aí. Gente, a gente vai aqui no breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco com o candidato Josias Gomes, a deputado federal. Eu gostaria que vocês aguardassem, daqui a pouco a gente retorna. Tchau, tchau.